Pessoal, tô aqui então para mostrar como eu tirei a música 5 minutos do Jorge Ben, do Tábua de Esmeralda, e pelo que eu pude concluir, o Jorge Ben nessa música ele usa uma afinação diferente, uma afinação aberta, nesse caso uma afinação de Dó sustenido maior aberto, quer dizer que se tu toca o violão sem apertar, né, em nenhuma casa, nenhuma corda, o que soa é um acorde de Dó sustenido maior. Então a primeira coisa para tocar essa música, e eu percebi que era uma afinação diferente porque eu vi alguns vídeos que o pessoal tirou bem legal a música, só que ficavam uns padrões muito estranhos de acorde no violão. E eu já tinha ouvido falar que o Jorge Ben ao longo da carreira tinha usado várias afinações diferentes. Fui tentar desvendar isso aí. E aí, no fim, é uma afinação bastante comum. O pessoal usava muito essa afinação em Ré maior aberto. Eu acho que é uma afinação semelhante à da viola caipira. E no caso do violão, uma corda a mais, apenas se dobra o bordão aqui, se dobra o Dó sustenido. Primeira corda aqui, na verdade a sexta corda, um misão, ele é afinado em Dó sustenido. Aí a próxima corda, que seria o Lá, né, é afinada em Sol sustenido. Depois Dó sustenido de novo. Depois Fá, né, que na verdade é o Mi sustenido, né, no acorde de Dó maior, de Dó sustenido maior. Aí Sol sustenido de novo. E por fim Dó sustenido de novo. Vamos lá então. A batida do Jorge Ben, eu confesso que eu tenho dificuldade de fazer. O que eu vou mostrar para vocês mais aqui então são as formas dos acordes que ele toca, né? E aí depois cada um tem que ouvir para tirar bem aquele swing que não é para qualquer um. Então vamos à música, né? Depois do violão afinado, a música começa chamando aqui no bordão, né? Ou seja, né, aqui na corda mais grave, né, 0, 0, 1, 1, 2. Né? E né, no momento que ele toca esse 2 aqui, ele já está com o dedo médio e o anelar na segunda casa, apertando a segunda e a terceira corda. Né? Então são todos os dedos aqui na mesma casa, né? Então, sexta corda, terceira corda e segunda corda. Depois, o que ele faz é deslizar para trás, para a primeira casa, e tirar o anelar. Fica só, então, a terceira corda e a primeira corda, e a sexta corda. Depois ele faz o mesmo bordão 0, 0, 1, 1, 2 na quinta corda aqui. E daí... Aí, tipo, a quinta corda vai o indicador e o dedo médio, né? Ficam pressionando, então, aqui a segunda e a quinta cordas, né? E o anelar e o minguinho, eles ficam se alternando aqui, fazendo, né? Dando esse colorido no acorde aqui, ó. Aqui, esse acorde, ó, a gente fica com a segunda e a quinta cordas pressionadas na segunda casa, né? E na primeira corda aqui a gente fica fazendo não. Né? Alternando entre solta, né? 0, 3, 2, 3, 2, 0, né? Então essa parte aqui é a introdução e a música toda, claro, com variações aqui que o Jorge faz, tanto nesse colorido que ele vai acrescentando, nessas outras notas que ele vai acrescentando ao acorde, quanto na mão direita, né?
assim vai. E depois a única parte que muda é naquela parte, né? Que dá pra tocar, acho, de duas formas diferentes, mas basicamente a forma mais simples seria qualquer um dos dedos aqui que se sentir mais confortável apertar na quinta corda, quinta casa, e ir caindo de casa em casa, né? De grau em grau aqui, ó. Dizem que fui chorando, sorrindo, cantando. Os meus amigos até disseram que foi amando, amando. E aí vai embora.